ao vivo. Bom dia, gente. Dona Joana, bom dia. Jandra, bom dia. Elaine, Carlos, bom dia. Elis, S. Francis. Muitos amigos chegando, sejam muito bem-vindos. Lúcia, bom dia. Legal, que bom. Muitos amigos chegando, bom dia. Ana, Dona Joana, bom dia mais uma vez. Adri, Célia, Dona Judite. Que bom, gente. Olha, muitos amigos chegando. Estamos aí num sábado bonito, né? Aqui saiu um solzinho. Temos um feriado aí na segunda-feira. Dá para descansar um pouquinho mais, né, gente? Vamos esperar mais um pouquinho. Ângela, que bom. Hoje, gente, nós teremos a Rosa trazendo no Evangelho Paulo, exemplo de evangelizador. Muitas pessoas aí na expectativa, porque a Rosa falando de Paulo sempre nos traz aí uma emoção, né? Uma emoção a mais nas lives. Todas são excelentes, mas a Rosa falando de Paulo é sempre muito legal, né? Muito bacana de ouvir. Teremos aí um convidado, o Denis também estará conosco daqui a pouquinho. E a Elô, no final, fazendo as vibrações. Temos aí muitos amigos aí, trazendo tanta coisa boa pra gente hoje, né? Pessoal, estamos aí já em 40 amigos. Vamos começando com os avisos, até para que a gente possa acelerar, para que a Rosa tenha um tempo bacana para passar esse evangelho para a gente, tá? Primeiro aviso, gente. Queremos agradecer imensamente a todos que prestigiaram nossa comemoração dos 45 anos do A Caminho da Luz. E como a Soraya disse, somos uma casa de amor. Nunca foi tão evidente este amor, né? Para quem assistiu, né, a nossa festa de comemoração, a união, né? A nossa união, todos ali torcendo, né, para que todos os desafios tecnológicos fossem superados, e no final deu tudo certo, porque conseguimos receber, né, de todos aqueles e do A Caminho da Luz tanto amor, tanto carinho, com um conteúdo tão bacana, e também presenciamos ali, né, lutamos juntos para que tudo acontecesse da melhor forma. E ninguém desligou, ninguém se desconectou, todo mundo junto. Foi assim, foi um aprendizado em tanto para todos nós. Os desafios enfrentados na transmissão nos mostraram o quanto somos flexíveis e resilientes, e o quanto cada um pode se doar de vibrações para que conseguíssemos fazer nossa comemoração. É isso, gente. Nosso agradecimento a cada um em especial, mas a Jesus em primeiro lugar, que nos permitiu viver um dia de tantas alegrias, emoções e de união mesmo, né? Nossa, que legal. São tantos presentes, né? Puxa vida, mais um. Segundo, continuamos com o plantão no A Caminho da Luz para a retirada dos livros do Clube do Livro, né? De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e sábados, das 9 às 15. Leve seus comprovantes. Se preferir, também você pode acertar na hora e levar os seus livros. Nesse plantão você poderá ainda acertar os boletos, né, que estiverem atrasados. Torne-se sócio do Clube do Livro, e também você pode se tornar um colaborador, também um associado das nossas obras sociais, né, com o Nosso Lar. Compre, adquira as últimas unidades aí da nossa camiseta comemorativa dos 45 anos, ainda temos algumas, o valor de R$35, e as máscaras. Ai, cadê minha máscara? Tem a máscara aí? A Adri foi buscar minha máscara, já mostro para vocês, uma máscara muito confortável, bonita, elegante, né, por R$5, tá? É uma oportunidade também de vocês
terem ali, de visitarem novamente a nossa casa, de estarem ali naquele ambiente fisicamente falando, né? Sentindo aquela energia tão boa daquele local, tá bom, gente? Então, camiseta R$ 35 e a máscara, tá aqui a máscara, bonita a máscara, né? Eu gosto muito dessa parte branca, ela é bem confortável. Então, adquiram lá a máscara, tá bom, gente? Terceiro recado, voltamos com as doações para o Mercalar, mas esta semana, porém a entrega, né, das doações, elas acontecem ainda essa semana no A Caminho da Luz, na nossa casa, na Sapopemba 648, tá? Durante os plantões do Clube do Livro aqui, para você acertar ali a contribuição com o centro e tudo mais. Então, ou seja, de segunda a sexta, das 9 às 17 e nos sábados, das 9 às 15. Então, as doações do Mercalar, por enquanto, na próxima semana, entreguem lá no nosso centro, tá bom? Outro recado, divulgue entre seus contatos as nossas lives, que acontece diariamente às 19h30, segunda a sexta, e às 14 horas também, são 2 lives na terça-feira. Temos sábado e domingo às 10 horas. Eu acrescento aqui também que divulguem as nossas videoaulas, né? As videoaulas do Evangeluz e do GECAL. É muito importante que essas aulas também cheguem aos jovens, às crianças e aos adultos, porque o conteúdo é o nosso evangelho, tá? Então divulguem as nossas videoaulas também. Todos nós temos um compromisso com o Evangelho de Jesus, né? E precisamos romper as barreiras físicas. Vamos lá, vamos encaminhar essas lives, essas videoaulas para todos que conhecemos, tá bom? Aí eu até aproveito para reiterar o pedido. Lembra que numa live eu até mostrei o celular, tem um aviãozinho? Se vocês quiserem fazer mais uma vez, acho que deu muito certo. Saímos de 70 amigos para 102, se eu não me engano. Então, se vocês puderem apertar o aviãozinho e convidar mais amigos para participarem dessa live, até porque hoje o tema é muito legal, né? Paulo de Tarso é uma coisa sempre que nos emociona. E se você for aluno trabalhador, né? Ou seja, participe dos estudos virtuais, tá? Não deixe de participar, as aulas estão acontecendo semanalmente, são 3 eventos, o livro Consolador é fantástico, então não perca essa oportunidade de estudar conosco, tá bom, gente? Quinto recado, retomamos a campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos. Veja nas nossas redes sociais a lista completa, né? Lembrando que essa ajuda, obviamente, a gente faz a diferença. Tendo ali os itens para serem doados, por favor, entreguem lá na Rua Managé, número 78. Quais serão os dias aqui? De segunda a sexta-feira, das 10 às 14. Rua Managé 78, das 10 às 14, de segunda a sexta. E o último recado, nas nossas redes sociais também estão disponíveis os dados bancários para que vocês possam fazer as doações, tanto para o Centro A Caminho da Luz como para o nosso lar, tá? O que a gente pede, nós pedimos a gentileza da identificação de quem está realizando esse depósito. Isso facilita muito o nosso controle, tá bom, gente? Então vamos lá, ok? Os recados finalizaram. Vou chamar a Rosa para que ela consiga participar também dessa prece inicial conosco, tá bom, gente? Só um minutinho. Vamos colocar aqui. Achei a Rosa. Hoje tá rápido, hein, gente? Muito bom, graças a Deus. Aguardando, conectando. Oi, Rosa. Bom dia. Bom dia. Dia. Experiência interessante fazer uma live de manhã. Você viu? Uma experiência nova, é gostoso. Olha só que dia bonito, sol, né? Depois da chuva, né, que lavou toda aquela energia pesada que a gente estava, uma chuva abençoada. Estar aqui, eu confesso que foi uma noite assim bem de ansiedade, porque falar de Paulo não é fácil e ainda mais com pouco tempo, mas estar aqui e ver esses rostinhos, te ver
e se sentir, né, dentro do A Caminho da Luz, com a oportunidade de falar um pouquinho, é muito bom, é muito bom, agradeço. Nós que agradecemos, né? Que bom, Rosa, pela primeira vez, mas que essa seja a primeira de muitas, tá? Então, Oh, pode se preparar para as manhãs de sábado. puxa, Rosa, eu vou colocar o nosso lindo hino. Terminando, eu sim, faço uma prece e você pode dar continuidade. ok, Olha aqui, aqui. Estamos aqui ok, ó, a dupla dinâmica aqui, ó. Então, pois é, são 10h10, eu acho que entre 25 e 30 minutos você pode estar tranquilo. Eu tinha falado de 25, mas acho que dá para ir até uns 30, tá bom? Vou colocar ufa, aqui, que é muita ufa, coisa. que bom. Então vamos lá, vou colocar o nosso hino, tá? Tá bom. Hoje recebo a sorrir, da amor até poder repartir com aqueles que venham buscar, que a esperança os faça sorrir, na alegria de lhe encontrar, que a esperança os faça sorrir, na alegria de lhe encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Esta paz que encontrei em amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a aventura de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe rogar, dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só a caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Só a caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os Espíritos. Pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber e aplicá-los em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Fica à Graças a vontade, Deus. minha amiga. Obrigada. Tudo bem aí? Som, imagem, tudo tranquilo? Tudo bem. Nós Então tivemos vamos uma lá. pequena interrupção porque apareceu uma ligação aqui, mas eu já desativei. Tranquilo. Bom, primeiro de tudo, eu queria fazer um meia-culpa aqui, né? Porque sou eu que faço os avisos e você me tocou um ponto muito importante, né? Porque quando a gente fala ali para seguir
para participar dos estudos, eu me esqueci de colocar para assistir às aulas virtuais, e isso é de fundamental importância. Então, peço desculpas aí por essa falha, mas ela vai ser corrigida. Então, vamos lá. É muito desafiador, né? É muito desafiador e muito emocionante falar de Paulo. E eu vou confessar para vocês, eu tenho paixão, eu gosto muito, porém eu sei que tem outros que têm maior cabedal de conhecimento, de condições, inclusive de estudo das línguas, do grego, do aramaico, e que puderam beber nas fontes, né, dos pergaminhos e poder fazer traduções mais claras, e que tem, com certeza, maior condição de ter o entendimento do que sejam as lições de Paulo. Por isso, eu já do começo, eu vou dizer para vocês que muito do que eu vou dizer aqui não é apenas a minha reflexão, é de beber nessas fontes, que eu, claro, fui buscar, porque a gente tem que perceber o limite do nosso conhecimento, não é? E o conhecimento alheio. Então, eu recomendo, interessante, né? Porque eu, vou ser bem sincera, eu nunca tinha pensado em Paulo como evangelizador, né? Eu sabia que ele tinha essa missão, mas eu nunca tinha ido por esse lado. Eu sempre tinha pegado os ensinamentos dele muito para mim, para minha vida pessoal, não é? Mas com esse novo olhar de evangelizador, de exemplo de evangelizador. Então, é interessante porque a gente vê que a visão não é nossa. E eu encontrei uma live feita pelo Arthur Valadares, junto com a Sandra Borba, que são dois ícones estudiosos de Paulo, falando exatamente de Paulo evangelizador. Então, assim, eu recomendo que vocês assistam porque é fantástica, tá? Mas vamos lá, fazer nossas humildes observações. É preciso que a gente dê uma introdução e fale da estrada de Damasco, não é? Então, Paulo era aquele perseguidor de cristãos que estava indo a Damasco levando cartas dos sacerdotes para prender Ananias, que era um velhinho pregador do Evangelho. E a gente lendo Paulo e Estevão, a gente vê que Ananias era responsável pela conversão de Abigail, sua noiva, que havia desencarnado. Então, Paulo estava tomado de ódio, né? No livro Atos dos Apóstolos, diz que ele respirava ameaças de morte contra os cristãos. E acerta o caminho, chegando já em Damasco, sob o sol forte, no deserto e tudo mais, ele tem aquela visão maravilhosa que todos nós conhecemos. Jesus aparece para ele cai do cavalo, e aí a pergunta, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E o exemplo maior de conversão imediata. Senhor, que queres que eu faça? Não é? E Jesus, sabiamente, não deu para ele todo o programa, não é? Que se dissesse para ele que ele ia ter 30 anos de tarefa, que ele ia ter que viajar, que ele ia ser apedrejado, que ele ia escrever cartas, que ele ia ser preso, que ele ia ser açoitado, que ele iria sofrer a incompreensão de muitos, talvez não tivéssemos Paulo, talvez não tivéssemos o cristianismo. Jesus apenas diz: entra na cidade, lá te será dito o que has de fazer, e aí ele estava cego. E aí entra o personagem Ananias, que é o perseguidor, o que era perseguido, a quem Jesus aparece e diz: vá à rua direita, à estalagem de Judas, e leve a cura a Paulo. E Ananias, claro, né?
Ele estava me perseguindo e o Senhor pede para eu ir lá. Então, Ananias fica meio reticente, mas Jesus diz: este é para mim um vaso escolhido. Eu já tive a oportunidade, numa outra fala minha, numa live à noite, de falar dessa história dos vasos, né? Que para os judeus tem uma grande simbologia. Então, o próprio Paulo, numa de suas cartas, ele vai dizer: temos esse tesouro em vasos de barro, porque falando das nossas falhas, né? E Jesus diz que Paulo era um vaso escolhido. Portanto, lá vai Ananias, faz lá a imposição de mãos, cura os olhos de Paulo, e aí a gente começa a ver o primeiro momento, não é? E eu gostaria de dividir essa nossa fala, e eu espero sinceramente que dê tempo, gente, porque é muita coisa para falar. Nós temos Paulo, evangelizador de si mesmo, Paulo, evangelizador dos outros, e Paulo, evangelizador de evangelizadores, não é? Então, nós vamos transitar por essas três falas do evangelho, do evangelizador. E aí, após aquele momento, Paulo faz as suas preces de gratidão e tudo mais, e ele pede a Ananias que lhe apresente os pergaminhos, né? O ensinamento de Jesus, que ele não conhecia. E Ananias lhe diz para que ele tinha apenas algumas partes, que a parte inteira estava lá com Pedro, em Jerusalém, mas o que está dito lá no livro Paulo e Estevão, que Paulo devora aqueles escritos. E após 2 semanas, lendo aqueles escritos e em muita amizade com o Ananias, ele já se dispõe a ir falar na sinagoga, né? Então, aquilo foi tão profundo nele que ele já queria ir pregar na sinagoga. E ele vai. E quando chega lá e começa a falar, a gente já sabe, né, naturalmente, que ele é, primeiro, de surpresa, porque todos o conheciam até aquele momento como doutor da lei, como fariseu, muito orgulhoso da sua raça, versado nas artes da réplica, da tréplica, né, de falar com muita propriedade, conhecedor profundo da lei de Moisés, e aí ele vai apresentar o Cristo, e ele é execrado por todos aqueles que estavam lá na igreja e na sinagoga, né? E aí ele volta lá para a pensão junto com Ananias e ele volta abatido, não é? Tristonho, porque ele achava que aquilo fez tão bem para ele que faria bem para os outros. E aí, eu vou pedir licença para vocês para ler uma fala que Ananias faz para ele logo no iniciozinho, quando eles voltam da sinagoga. O Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muito boa vontade. Mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. O que quer dizer isso, gente? Mealheiro é um cofrinho. É um cofre pequenininho, daqueles que tem um buraquinho para você colocar moeda. Então, o que Ananias diz para ele? Que ele recebeu as sementes, mas ele primeiro precisa guardar as sementes para que elas frutifiquem no seu coração. E aí a gente vai no primeiro aspecto, o evangelizador de si mesmo, não é? Então, se a nossa fala hoje é para exemplificar o que é um evangelizador, nós vamos falar de todo aquele que chega na casa espírita e se encanta com a tarefa de evangelizar, no geral, seja em palestra, seja no trato com a mediunidade, no intercâmbio mediúnico, seja no atendimento fraterno, seja no encaminhador que conversa com as pessoas. Mas o que Ananias está dizendo aqui? Que essa semente primeiro precisa frutificar em si.
É preciso que primeiro se conheça o Evangelho e se passe a trabalhá-lo em nossa vida. Falhas vamos ter sempre, né? Na continuidade dessa fala, Ananias diz assim: quero dizer que o homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Quem é puro e reto nessa vida para poder plantar o bem no seu caminho? Só Jesus. Então, desistir ou se sentir desestimulado por não se ver capaz, ou ao primeiro contato com o Evangelho, com essas sementes do Evangelho de Jesus, não se sentir à altura dessa envergadura de atitudes, querer se comparar a Jesus. Então, nós precisamos ser humildes e como Paulo, né, perlustrar o caminho. Então, a gente fala que Ananias ele foi um formador inicial de Paulo, porque depois dessa experiência lá na sinagoga, o que ele fala? Ele fala para ele: olha, meu filho, a tua vontade é imensa, não é? Mas primeiro você precisa se preparar. E aí onde ele toma a decisão de ir falar com Gamaliel, que foi um dos seus instrutores. Gamaliel era um dos grandes rabinos, de muita sabedoria. E ao chegar lá, ele já encontra Gamaliel ligado ao cristianismo, não é? E aí ele vai para o deserto de Dan, onde ele fica 3 anos, como tecelão. Existia um parênteses aqui, existia uma tradição entre os judeus, que por mais rica que uma família fosse, existia uma profissão e era passada de pai para filho. Então, mesmo seu pai sendo um grande negociante, Paulo era versado na arte da tecelagem. Eles eram tecelões de tendas. Então, Paulo vai ao deserto, passa lá 3 anos, e aí ele conhece aquele casal maravilhoso, Áquila e Prisca, e onde ele vai fazendo essa sua formação inicial, porque ali ele lia os pergaminhos todas as noites, ele tinha profundas conversas com eles, e ali ele deu a sua maior prova de amizade, porque ele se declarou, né? Áquila e Prisca não sabiam quem ele era. E depois de mais de quase 2 anos ali convivendo juntos, é que ele disse quem ele era. Que ele era Paulo, que ele era o perseguidor, responsável por eles estarem ali, naquela penúria, porque tinham perdido tudo, e assim como tantos outros, não é? Então, ele tem esse tempo de preparo. E o que é esse tempo de preparo na vida de quem quer ser evangelizador, de qualquer ordem, né? É o estudo. Ninguém se lança a uma tarefa sem se aprofundar no conhecimento dela, não é? Tem uma das cartas... Gente, eu amo Paulo, mas eu tenho bastante dificuldade em lembrar em que carta, em que versículo está uma lição. Então eu vou citar aqui sem me lembrar dos detalhes. Mas em uma das cartas ele diz assim: que o vosso amor cresça em pleno conhecimento, em pleno entendimento. Então, o nosso amor ele precisa crescer conhecendo, né? E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala que nós precisamos do aprimoramento intelectual e do aprimoramento moral caminhando juntos, e não como se faz geralmente, somente o intelecto caminhando. Então, ele faz isso com ele mesmo. Ele, como evangelizador de si mesmo, ele vai se aprofundar ali no ensinamento de Jesus, ele vai ler todos os pergaminhos, ele vai procurar, e ali nas conversas, nas reflexões, e isso dá para a gente também a ideia do grupo, né? Do quanto é importante nós estudarmos em grupo. E aí a gente chega no centro muitas vezes, adoro criança, quero ser evangelizador. Sou professor, tenho prática com criança, quero ser evangelizador. Mas se nós não nos aprofundarmos e caminharmos para e passo, conhecimento com autoconhecimento e autoevangelização. Então, eu vou fazer a escola de médiuns para eu conhecer o fundamento da doutrina, para eu conhecer o que é a reforma íntima, e aí eu vou fazendo e aplicando isso na minha vida,
e vou tendo modificações que às vezes a gente pensa que é muito pequena, às vezes a gente costuma brincar assim, puxa, eu estou indo tão bem, de repente eu caio, e isso é normal da nossa jornada, mas é preciso um tempo para que a gente esteja maduro para uma tarefa. Então, nunca, jamais desprezar o estudo, nem a continuidade do estudo, não é mesmo? O esforço, ele precisa ser, como diz Paulo, que o amor cresça, né? Então, para crescer, é preciso que seja contínuo. E o que cresce, ele cresce sendo cultivado, regado. Então, é preciso que a gente cultive a cultura por meio do estudo, cultive a nossa moral por meio da reforma íntima constantemente. E nesses mais de 3 anos no deserto, quando ele se sente melhor, mais preparado, ele sai, volta a Damasco, e aí ele vai ter uma das mais difíceis situações de sua vida, que é a conversa com o pai, onde o pai o deserda, e aí depois lhe dá lá uma bolsa com um dinheiro, e ele aceita com humildade, porque precisava, não é? Ele mal é reconhecido, o pai lhe diz, achava que fico feliz porque você voltou, porque você está curado, achavam que ele tinha enlouquecido, e onde ele vai caminhando até uma caverna, se coloca lá para ter um repouso, e tem aquela visão maravilhosa, né? Onde Abigail vem e lhe dá aqueles 4 conselhos para ele levar para a sua vida. Ama, trabalha, espera e perdoa. Que roteiro, não é? Trabalhar esse roteiro na nossa vida. Amar incondicionalmente. Trabalhar incansavelmente. Esperar sem perder a esperança. E perdoar tantas vezes, né? 77 vezes 7, como diz Jesus. Então, com esse roteiro, com essas 4, com esse roteiro de Abigail, ele se lança na sua tarefa de evangelizar os outros, porque aí ele já, saindo de evangelizador de si mesmo, não parou de se evangelizar, mas já se sente preparado para evangelizar os outros. E aí ele vai novamente tentar falar na sinagoga em Damasco, novamente é perseguido, foge por um cesto lá pelo muro, não é? Como nos fala lá em Atos dos Apóstolos e no livro de Paulo Estevão, que ele se arrepende muito desse ato, mas ele foge lá por um cesto e vai para Jerusalém. E pensa que ele foi bem recebido em Jerusalém, pela Casa do Caminho? Passados quase 5 anos, 4 anos, ele ainda não havia crença de que ele estava realmente reformado. Ele espera um dia e uma noite na porta da Casa do Caminho para ser recebido pelos irmãos Pedro, Tiago, João. Eles não confiavam nele, né? Mas aí Barnabé dá um voto de confiança. E após entendimentos, Barnabé vai com ele e eles começam a fazer as viagens evangelizadoras. E a gente vê aí o evangelizador dos outros, porque ele vai... Gente, eu fico muito impressionada quando eu penso que ele andava a pé pelo deserto, sem camelo, sem cavalo, com provisões pouquíssimas, e a única coisa que ele carregava era o pergaminho com o evangelho, não é? Até tem uma fala bem interessante numa do livro Paulo Estevão, em que eles são, os ladrões os roubam e levam os pergaminhos. E aí Barnabé fica muito triste e tudo, e fala, mas como faremos a tarefa? Ele fala, a tarefa continua, porque os ladrões levaram os pergaminhos. Enfim, alguém está dizendo aqui sem carro, sem internet, é o Carlos Rosa. Nada, né, gente? Com parcos recursos, ele fez, pelo que se consulta assim, em mapas, né? Mais de 3.000 quilômetros a pé.
mas essas viagens duraram mais de 14 anos, não é? Então, não foi num tempo pequeno, mas ele ia naqueles povoados mais humildes, menores, e onde ele era recebido e falava de Jesus, ali ele fundava uma igreja. E uma igreja de 2 pessoas, de 3 pessoas, de uma famíliazinha, uma comunidade ali, né? E ali ele falava, ele ficava por um tempo, e ele falava de Jesus, né, Lúcia? É isso mesmo, a gente reclama que é difícil. Imagina a dificuldade daquele tempo, não é? Emmanuel, ele é, como literato, muito rico, né? Então ele descreve Paulo como um beduíno, magro, encorpado, com roupas surradas, não é? Tal a transformação que ele sofria, muitas vezes adoecido por conta dessas viagens, dessas dificuldades. E, ao fim desses mais de 14 anos de viagens e com todas as igrejas fundadas, ele se coloca lá em Éfeso por um tempo e ele fica muito, em Corinto, desculpa, por um tempo, e ele fica muito preocupado, porque aí começam a vir emissários das igrejas reclamando a presença dele, porque quer ter problema é juntar pessoas, não é? Quer ter dificuldade é juntar pessoas. A gente costuma pensar erroneamente que dentro de uma casa espírita nós vamos encontrar a perfeição. Nós vamos encontrar pessoas que fizeram a sua reforma íntima e que estão lá puras e que estão lá, né, com todas as suas qualidades dispostas. Sim, a gente até brinca que é fácil ser espírita dentro da casa espírita, não é? É fácil. Mas a gente está, como eu disse, em caminho e fazendo a nossa reforma íntima. Então, se nós somos pessoas exigentes, mandonas, na vida fora, nós vamos para a casa espírita e nós vamos ser um espírita exigente e mandão. Se nós somos pessoas chatas, nós vamos ser um espírita chato. Se nós somos pessoas que tem aquele, vamos falar de uma forma bem delicada, né? Tem aquele olhar maior sobre a vida alheia, nós vamos ser o espírita que tem um olhar sobre a vida alheia, porque nós estamos aprendendo, mas só que isso não pode nos tirar o desejo de continuar. Quando nós nos percebermos dentro dessas dificuldades, vamos dizer assim, elas vão ser o impulso para que a gente melhore. Como disse lá Ananias a Paulo, né? Coloca a semente primeiro no seu cofrinho, no seu mealheiro. Ou seja, conheça-se, olhe as suas dificuldades e a gente, olha, gente, não tem uma live que a gente não fala de autoconhecimento, não é? Acho que essa é a palavra ó concurso em todas as lives, é autoconhecimento. E nós estamos aqui falando de autoconhecimento porque é isso que vai nos fazer continuar em caminho. E aí eu estou vendo que o tempo já está passando aqui, já estou ficando de cabeça quente, mas vamos lá. Aí a gente vai falar de Paulo, evangelizador de evangelizadores. Quando ele se sente entristecido porque não podia atender a toda a demanda, a todos aqueles que o procuravam, a todos aqueles que chegavam falando, olha, tem problema lá em Corinto, tem problema em Éfeso, tem problema lá entre os hebreus, tem problema em Roma, né? O que ele fazia? E aí o Cristo aparece para ele numa noite e diz para ele, podes atender a todos pelos poderes do Espírito. E ele começa o movimento das cartas. Gente, hoje eu tenho certeza que Paulo estaria usando a internet, as lives, o YouTube, o Instagram, o Facebook, tudo, gente, tudo. Porque ele se adaptava para fazer a sua tarefa. E essa
é a tarefa do evangelizador de evangelizadores, não é? Então, a gente já falou aqui do estudo, a gente já falou da reforma íntima, e agora a gente vai falar de um Paulo que tinha plantado as sementes em si e nos locais que foi. E aí ele começou a escrever as cartas admoestando. Admoestando é puxando a orelha, chamando a atenção, demonstrando, e ele tinha autoridade para isso. Ele tinha autoridade para isso. Porque o próprio Jesus fala para ele, mais importante que a presença do apóstolo é a sua vida. Então, a vida de Paulo era exemplo para aquelas pessoas. Então, só para a gente ilustrar tudo isso, eu estou com vontade de chorar, porque não dá para falar metade do que eu queria falar. Eu vou falar assim. Algumas coisas que estão nas cartas, onde ele demonstra para nós todo esse caminho. Então, em Filipenses, ele fala de si mesmo, com humildade e da sua transformação. Ele diz assim, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Ou seja, ele estava numa lei de judeus, e ele fazia aquilo porque acreditava, e ele se sentia e se via irrepreensível dentro daquela lei de Moisés. Mas ele viu que tudo aquilo era perda por causa de Cristo. Então, se nós nos sentimos muito errados em alguma coisa, nos disponhamos à transformação. Porque o novo homem, ele não destrói o homem velho, ele transforma o homem velho. E essa é a lição que Paulo está deixando aqui. E aí ele fala da entrega dele para a tarefa. Em Coríntios 1, 9, 20 a 22, ele diz, e fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, ele conseguia olhar para cada igreja, e aí eu vou pedir licença para falar algo que me foi intuído aqui, que para o evangelizador, cada igreja é cada um que ele está evangelizando. Para aquele que está dentro de uma sala, ele precisa ter um olhar atento para cada um, porque são diferentes. Não podemos fazer o evangelizador, ele precisa ser como Paulo, artesão, né? Artesão, ele é aquele que usa criatividade. E Paulo, como artesão, ele mexia com os fios, ele fazia tendas, e de fios diferentes ele fazia um trabalho belo. E o artesão, o evangelizador, ele ali numa sala, ele pode ter crianças ou jovens, adolescentes, ou mesmo adultos, quando se trata de um professor de escola de médiuns, diferentes. E ele não pode desprezar algum fio, porque esse fio seja diferente. É preciso olhar para cada um com o seu potencial. E Paulo fala isso. Ele se fez judeu para o judeu, ele se fez fraco para o fraco. Então, ele não entrou não se desvirtuou, mas ele se entrou no mundo de cada um para poder levar o evangelho na língua que cada um poderia ouvir. E isso é o maior tesouro que um evangelizador pode ter na sua palavra. Meu tempo está acabando mesmo, né? Então, vamos lá. Na carta aos Coríntios, ele fala lá de tudo que ele sofreu, né? Dos apodos, dos açoites, do naufrágio, de tudo. E aí, no fim, ele diz assim, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, é a entrega de quem se preocupa com a tarefa. E aí se preocupa
ocupa no sentido de tentar fazer o melhor, de estar sempre se preparando. Eu queria falar também muito rapidamente sobre a formação continuada. Não é fazer o curso de médios, o curso de evangelizador e tchau. Tem que estudar continuamente. E aí ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, renovemo-nos, não é? Não vamos ficar estacionados em coisas pequenas, em acontecimentos, em culpas, reminiscências passadas, né? Vamos nos reinventar. Como nos disse a dona Marlene, flexibilidade. Hoje é tempo de flexibilidade. E se a gente quiser evangelizar como evangelizávamos há 50 anos atrás, e sem desprezar, porque o valor foi imenso daquela época, hoje nós não podemos usar o mesmo modelo, porque hoje o espírito reencarnante é outro que tem outras capacidades. E que nós possamos dizer como Paulo, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é com dor no coração que eu encerro, porque teria mais a falar, mas eu acho que o que fica aqui é que Paulo fala das cartas vivas, não é? Que depois ele formou, ele fala de Timóteo, de Tito, de Epafrodito, de Lucas, de todos aqueles que estiveram com ele em todas as lutas e que depois foram esses semeadores, evangelizadores. Então, não esmorecer jamais. Não nos entregarmos aos apodos, aos açoites, que hoje são morais, não é? Às dificuldades, às cobranças, continuar, porque é como diz, prossigo para o alvo, e o alvo, Jesus. É para ele que nós trabalhamos, seja aonde for. Agradeço muito. Gente, olha, estou com o coração cheio dessa oportunidade. Rosa, eu já deixo aqui um convite para você voltar para a gente falar Paulo Exemplo Evangelizador 2. Isso vai ficar para novembro, é um pedido, é um apelo não meu, mas de muitos que aqui relataram que gostariam de uma segunda live para a gente continuar esse bate-papo que é emocionante, bom. Sem palavras, tá bom? Então o convite já está, eu já tenho o seu aceite, nem precisa falar que não. Você já aceitou tá e as pessoas já te esperam, são 111 pessoas. Imagine o seguinte, Paulo, para levar o evangelho para 111 pessoas, quantos meses será que ele levava? E nós fizemos isso, né? Em meia hora. Poucos minutos. Minha querida, um beijo, muito obrigado. Sem palavras. Vou te desconectar para a gente finalizar, mas você em novembro... Obrigada. Pessoal, novembro, Rosa novamente com o Paulo. Beijo, querida. Tchau, obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Ok. Opa. Bati aqui. Estamos conectando o Denis. Emocionado, viu, gente? Aqui. Meu amigo Denis, tudo bem? Oh, grande Marco, deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem. Amigo, nós queremos também, acho que, uma nova oportunidade contigo. Temos aí um tempo limitado. E eu queria, conforme a gente bater um papo, e pegando aqui, o Denis é da pré-mocidade, né? O Denis já está aí tá na casa desde o GK, né, Denis? Você vai contar um pouquinho? Mas eu queria pegar o gancho da Rosa, né? Porque essa palestra foi tão emocionante. Queria te fazer uma pergunta. Nos conte rapidamente, Denis, a sua caminhada na estrada de Damasco, porque eu sei que você andou por ela, né? Vamos aí, meu amigo. Fique à vontade.
queria agradecer rapidamente por estar aqui novamente. E quando a gente começou, quando a gente recebeu o convite, respeito, inspiração, Paulo também. Denis, só um minutinho. Tem um ruído muito forte aí que está praticamente inibindo o seu som. Tem como você colocar um fone, alguma coisa? Tem, só um segundinho. Ó, melhorou quando você se aproximou. Então, deixa eu me aproximar. É que eu costumo deixar o celular um pouco mais longe pela falta de coordenação. Melhor? Aqui, mas fica à vontade. Tá. Então, se a gente parar para pensar, Paulo também é um modelo de evangelizando. Porque ele evangelizou sendo evangelizado. E todos nós, pensando assim, temos a nossa estradinha para Damasco, estamos no nosso burriquinho, e temos aquele momento onde nós vamos ver Cristo e vamos escutar: por que você me persegue? E é nesse momento que faz a diferença nós termos uma base de evangelho. Porque nós vamos passar por esse momento. Quando eu cheguei na casa espírita, eu era jovem, tinha 15 para 16 anos. Eu tinha acabado de perder um tio, uma madrinha, perder meu pai. Tinha mudado, minha vida tinha virado do avesso. E os jovens não se dão muito bem com esse tipo de mudança. A verdade é essa, né? Os jovens não gostam muito de mudanças. Então, o que a visão do Evangelho, o que a visão que eu obtive na casa espírita, como me ajudou a ver que as coisas são dinâmicas, a entender que existe um plano, a entender que existe um propósito nas mudanças da nossa vida. E esse propósito é nos fazer pessoas melhores. Então, quando eu cheguei e comecei a escutar, eu não vou me lembrar qual foi a primeira palestra que eu ouvi, é tempo demais. Mas muito provavelmente foi uma palestra da Marlene, que era quem mais palestrava naquele tempo. Quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, começou a cair no coração, eu comecei a ter uma outra visão. Então, quando a gente está sendo evangelizado, quando a gente está escutando essas opções de vida pela nossa estradinha de Damasco, sabe, continua calor, continua tendo pedras, continua sendo difícil, mas a gente vê de uma forma diferente. A gente para de encarar como dificuldades e começa a encarar como possibilidades de aprendizado. E é isso que a gente tenta passar para os jovens. A gente fala para eles de coração: a vida vai ser difícil? Vai. Vai ter desafios? Vai. Mas você não está sozinho. Mesmo que você esteja sozinho, fisicamente, você sempre vai ter seu irmão mais velho em Cristo, que vai estar te apoiando e te estendendo a mão. Então, a grande diferença de um jovem que frequenta uma casa espírita, que tem uma religiosidade, é essa. Que a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Eu tenho a firme e forte convicção de que se eu não tivesse num grupo espírita, numa juventude espírita, estudando, porque isso que a Rosa falou é fundamental. Qual foi a segunda coisa que a Marlene me falou? Vá para a escola de médiums, vai estudar. Depois do estudo, vai trabalhar. Então, se não fosse esse enfoque construtivo que eu recebi para a minha vida, com certeza as coisas teriam sido muito diferentes. Então, a base do Evangelho, a base que a gente obtém como evangelizando, como um jovem sendo evangelizado, é muito importante. Faz realmente a diferença na nossa vida. Travou? Espero que o som tenha melhorado, espero que todo mundo tenha conseguido ouvir bem. Denis, eu acho que sim, viu? Acho que deu uma travadinha no final, mas o que você considerou, acho que ficou muito claro. Sei que nós estamos em cima da hora, a sua história é muito bonita, viu? E tem que servir de motivação. E você, obviamente, trabalha muito bem, né, na pré-mocidade. É algo que
te traz uma satisfação muito grande, né, Denis? Então, que você ter dividido isso motive cada um de nós a seguirmos, porque... E os jovens, né, Denis, né? Porque estão tendo essa oportunidade de receber o Evangelho tão cedo para seguir uma vida melhor, como você exemplificou. Muito legal, cara. Esse é o objetivo. A gente tem muito carinho, a gente tem muito amor no que faz, a gente faz nosso melhor e se empenha muito para vê-los tendo uma estrada para Damasco mais suave. Sabe que quando Cristo der pedalada neles, vai ser para falar: continua assim que está indo bem. Segue em frente. Que bom, meu amigo. Fico muito feliz. Vamos ver se a gente bate um papo assim na live numa outra oportunidade, que você tem mais histórias. Nós estamos aí com 5 minutos. Eu vou chamar a Elô para finalizar. Até vou deixar aqui um recado. Caso a live termine no meio da nossa oração, que todos continuem fazendo essa oração, façam um Pai Nosso, finalizando, né? Mesmo com a live finalizada automaticamente pelo Instagram, tá bom? Meu amigo, um beijo no coração e eu vou chamar a Elô. Beijo. Obrigado, Marco. Obrigado pela oportunidade de novo. Um abraço. Um abraço. Vou chamar a Elô rapidamente, gente. As águas, por favor. Achei. Preparem as águas. Nós estamos em cima da hora, mas dará tudo certo. Elô, tudo bem? Olá, meu amigo, tudo bem? Graças a Deus. Obrigado pelo convite, maravilhoso ouvir nossa companheira Rosa, evangelizadora, enfim, como nós estamos em cima do horário, gostaria de conversar um bocadinho mais, mas nós vamos às preces. Mas é um grande prazer estar aqui, conversando, né, com os amigos, com a família Caminho da Luz. Então, vamos serenando os nossos pensamentos, nos tranquilizando, fechando os nossos olhos, percorrendo mentalmente todo o espaço físico do nosso lar. Vamos envolvendo-o numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a casa de oração, aonde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto das nossas cabeças, iluminando o nosso cérebro, atuando no nosso pensamento para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, as inseguranças e todo o pensamento que nos aflige. Atuam no nosso sentimento, fortalecendo o auto-perdão, o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, equilíbrio e bem-estar. Nossas garrafas de águas estão sendo fluidificadas e nelas estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar. Vibremos pelo nosso planeta, emitindo, pela força do nosso pensamento, uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e por seus dirigentes, que possam ser intuídos pelo Espírito de luz e que governe com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil, pátria do Evangelho, seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que esse farol intenso e luminoso intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por essa casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito nos unem à família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado no nosso Divino Mestre Jesus e que recebam o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados, que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que neste momento estabeleceu nos dois planos da vida. E assim, graça vos damos, Pai da vida,
por mais esse dia, ofertamos a Ti a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.